Bom dia, igreja. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 15 para frente. João, capítulo 1, versículos de 15 para frente. Nós lemos, dentro da liturgia do culto, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. No versículo 6, ele veio para ser testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. E nós vamos falar nessa manhã, a partir do versículo 15 até o versículo 34, sobre a essência de um testemunho, sobre o que está na raiz de um testemunho. Como deve ser um homem que se decide pelo testemunho. E este homem, João, nos ensina muito, porque a dignidade que continha o testemunho de João deve ser a dignidade que contempla os testemunhos cristãos dos nossos dias. Diz assim a palavra de Deus, até o versículo 18, primeiramente. João testemunha a respeito dele, e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Meus irmãos, quem era João Batista? Quem era esse pregador tão diferente? Não vivia nos templos, vivia no deserto, alimentava-se de mel, de gafanhotos. Seria Cristo? Imagine você vivendo lá naquele tempo. Seria Elias? Seria aquele profeta semelhante a Moisés, que Moisés disse que viria? Seria de algum modo alguma figura escatológica? Como pode alguém falar das coisas de Deus não sendo de dentro da casa de Deus? Por que batizava? Qual o conteúdo das suas palavras? Apresentava alguma ameaça ao sistema religioso atual? O que o povo pensaria ao ouvir sobre as coisas de Deus a partir de alguém tão diferente como João Batista? No pensamento dos judeus e dos fariseus daquela época, poderia ser convencido a desistir? Ou seria daqueles que, de tão comprometido que estava, testemunharia com sua vida, mesmo que sua vida corresse risco? Quem és tu? Perguntaram os sacerdotes e levitas enviados pelos judeus a João Batista, quando ele estava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde ele estava, sim, batizando. Qual era a primeira mensagem de João Batista? E o que ele disse nesses primeiros versículos que nós lemos aqui? Ele disse: há alguém que tem primazia, há alguém que é primeiro, há alguém superior a mim. Eles o procuram, cheios de perguntas, cheios de dúvidas, com dúvidas da sua pessoa, seu ministério. E a primeira maneira de João testemunhar é: há alguém que tem primazia sobre mim, sobre vocês, sobre o mundo. Haveria um testemunho ocular de que Jesus era o Filho de Deus. A profecia de João é um reforço a isso. Estava escrito. A voz de João é um anúncio. Desde o começo, João teve a consciência de qual era a sua missão. Você lê João e não percebe um mínimo detalhe de ele querer ou desejar ocupar o lugar de Cristo. Sabia que a sua missão era a de mensageiro. Sabia que
ele manifestaria o Filho de Deus ao mundo. No seu anúncio sobre Jesus, João disse: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Ok, e Jesus tinha mesmo a primazia, literalmente, o primeiro lugar, o que existia antes. Um dos motivos que ele assegura para isso era justamente o fato de Jesus ser anterior a João Batista. Sabemos que João Batista era mais velho do que Jesus há alguns meses. Mas não é disso que João está falando. Ele não está anunciando o seu primo mais velho. Jesus não é só em idade mais velho do que João Batista. João Batista sabia muito bem que Jesus não havia começado a existir quando nasceu. Já existia. Era eterno. João, de alguma maneira, sabe que Jesus não começou a existir ali. Por isso é que ele afirma: existia antes de mim, tem primazia sobre mim. Paulo diz, o primogênito da criação em Colossenses. Jesus é o primeiro antes de todas as coisas. E o próprio João, como nós lemos aqui, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo, a palavra, era Deus. Só que o contexto é um contexto, talvez, de desesperança. Embora, por muitos anos, no silêncio de Deus, a apocalíptica judaica tenha desenvolvido teses e mais teses, esperando o Messias, aguardando, dizendo e querendo que ele viesse, e anunciando, inclusive, a vinda dele, e pensando que talvez até realmente ele viria um dia, e eles queriam que fosse logo. O que eles viviam, o seu dia a dia, era viver debaixo de uma lei que julgava. Talvez não estivessem preparados para uma graça que perdoasse. Não estivessem preparados para uma verdade que os libertasse. Enquanto o mundo não reconhecia a chegada de Jesus, um homem decidiu testemunhar a vinda dele. João entendeu que estava diante de alguém com, no mínimo, gerado de forma diferente, enviado e chegado de forma diferente para um ministério diferente de tudo o que eles tinham visto até então, pelo menos no que diz respeito à plenitude. O que João entendeu, meus irmãos, para começar a testemunhar? Eu estou diante da fonte da vida. Ele tem primazia. Procuram a mim para saber o que eu faço, como eu prego, o sentido das palavras. Eu anuncio o primogênito. Aquele que tem a primazia. E por isso é que João diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, entre aspas, como vocês estão vivendo até hoje. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, como todos os cristãos passarão a viver. Olhando para esse texto e tentando entender o que essa expressão graça sobre graça quer dizer nesses primeiros versículos, porque a Bíblia diz, a sua divindade e humanidade promoveram graça sobre graça. Alguns pensadores dizem isso, como se quando uma graça começasse a cessar o seu efeito, em seguida outra graça ocupasse o seu lugar. Uma bênção recebida tornando-se o fundamento para uma bênção ainda maior. Cada graça recebida, usada de maneira apropriada, sendo renovada em dimensão maior. O que João veio fazer? João veio dizer que aquele que tinha a primazia também era o portador da graça. Um divisor de águas. Até então, lei, entendimento de lei, exigências da lei, cumprimentos diários numa busca por salvar-se, mas agora aquele que tem a primazia é o detentor da graça.
O que a lei representava nesses tempos e até hoje? Como nós entendemos a lei? As Escrituras mostram que a lei deve funcionar de 3 maneiras distintas. João Calvino disse isso de forma clássica para benefício da igreja como o tríplice uso da lei. A primeira função da lei é a de ser espelho, que reflete para nós a perfeita justiça de Deus e a nossa própria pecaminosidade e deficiência. Agostinho, teólogo do século IV, escreveu: a lei nos obriga a saber como pedir auxílio da graça. Quando tentamos cumprir suas exigências e nos cansamos na nossa fraqueza sob ela. A lei foi dada para nos transmitir conhecimento de pecado, mostrar a nossa necessidade de perdão, perigo de condenação e levar-nos a Cristo em arrependimento. Segunda função da lei, refrear o mal. Ainda que a lei possa mudar o coração, ela pode, até certo ponto, inibir as desordens com ameaças de julgamento, especialmente quando apoiada pelos sistemas de um Código Civil, que aplica punições a ofensas comprovadas. A lei sempre teve utilidade, ainda tem. A terceira função da lei é guiar o regenerado às boas obras que Deus planejou para ele. A lei diz aos filhos de Deus o que agrada ao seu Pai, como quando lemos os 10 mandamentos. Por isso, ela pode ser chamada de código da família. Cristo estava falando desse terceiro uso da lei, quando disse que os que se tornam seus discípulos devem ser ensinados a fazer tudo o que ele mandou. Isso está lá na grande comissão. E que a obediência aos seus mandamentos provará a realidade do amor que os seus discípulos dizem ter por ele. O cristão está livre da lei como sistema de salvação, mas está debaixo da lei como uma regra de vida. Nós não somos livres, meus irmãos. Nós não estamos sobre a lei, ou temos uma lei em nós. Nós não criamos nossas normas, nós sempre estaremos debaixo da lei de Deus. E é interessante notar que no princípio isso não era um peso. A obediência agradecida gerava a mais alta felicidade. Dever e prazer coincidentes, como com Jesus. No entanto, quem de nós gosta de lei? O homem, pós-queda, detesta a lei, odeia a lei. Porque a lei mostra a pena. A lei mostra a consequência do que é viver sem Deus. É somente depois da conversão que o homem volta a simpatizar com a lei. A lei, de alguma forma, reflete o caráter santo de Deus, o propósito para o seu povo. Deus ordena um tipo de vida que o agrada. E viver debaixo desse tipo de vida que o agrada é uma maneira de se comportar de uma maneira que não o ofende. Mas quando Jesus vem dar o resumo da lei, ele diz: o resumo da lei é amar a Deus e amar ao próximo. Esse era o contexto, era o que as pessoas pensavam sobre lei naqueles tempos. A lei de Deus é santa, justa e boa, diz a palavra. Porém, não podemos esperar da lei favor ou perdão. É a função da lei retribuir de acordo com os seus feitos. A lei nunca mudou, permanece a mesma, porém perdeu sua posse sobre nós, o seu poder sobre nós. O ensino moral de Cristo é a velha lei aprofundada e reaplicada a novas circunstâncias. Agora, o conhecedor de Cristo vive sabendo que faz parte do reino de Deus, que precisa andar santificado. No mundo hostil, mas como fazer isso? É nesse ponto que somos necessitados de graça e de verdade. João Batista entendeu: estou diante da graça e da verdade. Ele diria à frente: quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, mas quem veio do céu está acima de todos.
João Batista está comprometido com a primazia de Jesus. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Diz João logo à frente: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Num convite aos cristãos viverem e experimentarem a primazia de Jesus sobre as suas vidas. Meus irmãos, assim dá para entender que a lei foi dada por Moisés, como diz o texto, mas a graça é superior à lei, pois somente a graça proporciona o que a lei não pode proporcionar: salvação e perdão. Essa graça veio por Jesus Cristo, por isso ele tem primazia, inclusive sobre a lei. A palavra verdade está muitas vezes aqui no Evangelho de João. A palavra verdade na Bíblia parece querer ficar perto da pessoa de Jesus. Tanto é que em um determinado momento ele diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Quem é este homem? Quem é este anunciador? Que diz no versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. João entendeu que Deus, em sua absoluta santidade e glória, é completamente inacessível ao homem pecador. Sem a revelação de Jesus Cristo, ninguém conheceria Deus. Ninguém teria condição de se relacionar com Deus. Ele, diz João, que está no seio do Pai, ou seja, que tem um relacionamento íntimo, sendo o eterno Filho de Deus, é o único revelador da divindade. Isso faz realmente de Jesus o primeiro, tanto no tempo como na posição, conferindo a ele dignidade e pré-existência. Por que João responde então: ele é a primazia? Porque a primeira grande preocupação de João é de ser confundido com o Messias. Assim como nós, meus irmãos, no dia a dia, na nossa vida, comprometidos com as verdades do Evangelho, existe uma missão e uma posição a cada um de nós. E os limites dos cristãos, o primeiro grande limite dos cristãos é ser guiado pelas Escrituras. A grande diferença de João e dos líderes religiosos da sua época era que João, guiado pelo entendimento e entendendo os tempos de maneira diferente, a igreja percebeu a chegada do Messias e, chamado por Deus para anunciá-lo, foi o seu grande profeta. A diferença de João e da maior parte daqueles que estavam dentro dos templos da sua época é que João se dispôs a servir ao Messias, enquanto a igreja continuou a viver dentro dos seus sistemas. O sistema judaico ainda comandava o sistema religioso da época, mas não a João. Um homem que não viveu dentro dos templos, um homem que viveu nos desertos, e dos desertos anunciou aquele que seria a água para sempre. A grande dignidade do testemunho de João, entender que ele era um anunciador de alguém maior do que ele. Agora, para isso, nós vamos entender do versículo 19, pelo menos, até o versículo 28, o nível de humildade desse homem. Este foi o testemunho de João, diz no versículo 19. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então:
por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Irmãos, na dignidade do testemunho de João, ele considerou-se menor. Foi exaltado como o maior, mas ele considerou-se menor. Como uma lua que apenas reflete a luz do sol, assim considerou-se João Batista como alguém que apenas refletia a luz do verdadeiro. Nas palavras do próprio João Batista, ele só diz, eu sou a voz. Jesus diz que ele foi maior do que todos os profetas em Mateus, mas quando os judeus vieram interpelá-lo a fim de saber quem ele era, a primeira resposta dele foi, não me confundam, eu não sou o Cristo. Eu só sou apenas uma voz. Quando eles perguntam e questionam por que ele batiza, uma vez que não era ninguém, então, ele responde, batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. A fonte da autoridade do batismo de João não era ele próprio, mas aquele que viria após ele. Nesse texto, João fala sobre a dignidade de Jesus. Mas para os judeus, quem era João Batista? Um mestre sem autorização legal? Quem era esse estranho pregador? Tinha sinais que identificavam-no com algum dos antigos profetas? Será que depois da queda da dinastia dos reis sacerdotes, os asmoneus, para os romanos, quando toda a terra de Israel foi incorporada ao Império Romano, será que surgia novamente a esperança de um Messias da linhagem de Davi? Seria o Cristo? Embora possivelmente ninguém soubesse, João era de uma família de sacerdotes da tribo de Levi. Esperava-se ungido da linhagem de Arão e descendente de Judá, do qual Davi era descendente. Aguardava-se o Messias, mas ele diz, eu não sou. Então seria Elias? De acordo com Malaquias 4, Deus enviaria Elias como preparação para o Messias. Os judeus sabiam que o corpo de Elias não tinha sido encontrado, que ele então não morreu ou que ascendeu aos céus. Poderia ser a volta encarnada de Elias, mas ele disse, não. Seria o profeta? De acordo com o texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 18, havia outra esperança para Israel. Um profeta semelhante a Moisés, que se sobressairia sobre os demais. Ele disse, eu também não sou. Mas quem era então? João Batista não reivindica nenhum dos títulos escatológicos conhecidos até então. E assim acaba o interrogatório. Aos olhos dos sacerdotes e dos levitas, mais um louco, utópico, adepto da apocalíptica judaica, falando em nome de um Messias, de um rei, mais alguém sem valor. E então João surpreende com a resposta baseada exatamente em Isaías 40, que valoriza não a pessoa, mas valoriza a voz. A pessoa no ministério de João Batista é segundo plano. A mensagem é primeiro plano. Eu sou a voz. O que realmente importa é o caminho por onde o Senhor, Rei dos Reis, caminhará. E este caminho precisa ser aplanado. Por que então batizava? O escândalo não estava em torno da palavra ou da proclamação de João, mas acerca do que ele estava fazendo, batizando. Ele exigia uma decisão séria por meio de um ato que era o batismo. De certa forma, isso estava escrito em Ezequiel 36.
Mas como isso acontece, uma vez que ele não se considera nenhum grande nome, nenhum grande profeta? A resposta é uma só. Deus levanta os anônimos, envia-os para os ministérios que ele tem, para que se cumpra como instrumento nas mãos de Deus, para que se cumpra definitivamente o propósito de Deus. E neste momento era a chegada do Messias. João Batista é só uma voz, aparentemente desconhecida pelos religiosos. Contudo, através deste homem desconhecido, o poderoso foi anunciado. É isso que importa. E é nele que se decidem vida e morte em Israel. João disse que Jesus era o ilustre desconhecido. Estava no meio do povo, mas o povo não o conhecia. Imagine por um instante, mais de 30 anos na terra, mas ninguém sabia dele. Isso pode nos levar a algumas conclusões. Muitas vezes Deus tem ações bem misteriosas no nosso meio. Ainda a respeito de Jesus, João disse: eu não sou digno de tocar nem na sandália dele. Não podia haver uma tarefa mais humilde para um homem do que se ajoelhar diante de outro homem, a fim de tirar as sandálias para lavar-lhe os pés. Um discípulo, nos tempos de Jesus, não faria isso pelo seu mestre, pois era um ato de humilhação muito grande. Porém, João Batista diz: eu estou abaixo da dignidade de tocar nestas sandálias. Se considerou o menor, se considerou indigno, e talvez por isso tenha sido considerada por Jesus o maior que já existiu. Não houve outro maior do que João Batista, disse Jesus. Quem era João Batista, meus irmãos? Nós que estamos caminhando para uma data bem especial, nós que estamos caminhando para as comemorações do Natal, já trabalhando com cantatas na nossa igreja, já vendo nossas crianças ensaiando as canções, as peças, nossas liturgias, já caminhando para esse entendimento do advento. Nesses tempos em que a cristandade como um todo, de certa forma, volta para as igrejas, volta para ouvir um pouco mais acerca do Messias, do Salvador, daquele que nasceu. Quem somos nós diante do Messias? João Batista entendia que ele tinha primazia, não só para um momento de ser adorado, mas ele era o primeiro e por isso superior a tudo e a todos, e ele estava comprometido com ele em todos os tempos. Quem era Jesus para João Batista? O único, o seu Salvador. Mas para que ele entendesse e para que ele pregasse que Jesus era tudo isso, ele tinha que assumir publicamente que ele não era. Ele, João, não era nada. A humildade de João Batista está em se considerar até mesmo indigno de estar diante do Messias. Ele tinha uma mensagem, irmãos, e já caminhando para o final, está dos versículos 29 até o versículo 34. A grande missão de João Batista e a grande missão do povo de Cristo. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Tendo em mente que ele está conversando com os fariseus que vêm perguntar acerca do seu ministério. A grande missão do Cordeiro de Deus é o conteúdo da mensagem de João Batista.
como nós, irmãos, não salvamos ninguém. Não há poder em nós para mudar a vida de ninguém. Mas o nosso limite, tanto para cima quanto para baixo, é ter um conteúdo na mensagem. E o conteúdo da nossa mensagem é anunciar a missão do Cordeiro de Deus. Outro anúncio importante que João Batista fez, então, referia-se especificamente à missão do Senhor. A Escritura diz que quando João viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Usando a expressão cordeiro, João estava fazendo uma lembrança de um tipo de parte do culto do Antigo Testamento, que era exatamente o momento da expiação comum no Antigo Testamento, onde um cordeiro era sacrificado como substituto pelo pecado do povo. O que João primeiramente está dizendo é que o conteúdo da sua mensagem anunciava alguém para se sacrificar. Para satisfazer as ordenanças da lei, muitos cordeiros eram mortos. Só que o que João está dizendo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, é que Jesus é superior aos cordeiros do Antigo Testamento. É o cordeiro próprio de Deus que se oferece em cumprimento a tudo aquilo que se chama sacrifício, previsto na lei. A função deste cordeiro não é tirar um pecado. A função deste cordeiro é, no seu poder, na sua capacidade, tirar o pecado do mundo, levar o pecado embora. O que os cordeiros de Israel realizavam diariamente, Jesus realizou com a sua morte na cruz uma única vez. E note que João Batista diz isso antes disso acontecer. Além disso, Jesus não é somente o Cordeiro de Israel, mas é do mundo, ou seja, dos povos, línguas e nações, pois em Jesus todos os povos têm livre acesso à presença do Senhor. O conteúdo, a missão do Cordeiro de Deus está na pregação de João, de maneira total. Não devemos pensar que, pelo fato de a Bíblia dizer que Jesus tira o pecado do mundo, então todos os homens são perdoados ou serão perdoados. Isso não é possível, até porque nem todos creem que Jesus é o seu Salvador. Esse ato de Jesus tirar o pecado do mundo aponta também para o futuro, pois Jesus veio para redimir a existência. A palavra de Deus diz que a criação geme pela redenção. Ao tirar o pecado do mundo, é porque essa expressão tirar o pecado do mundo é uma possibilidade de a criação como um todo experimentar a redenção. Sem pecado, um mundo novo, de paz e justiça. João Batista reconheceu que a sua missão era manifestar este Cordeiro a Israel e ao mundo. E por isso batizava com água, como que levando os homens a se purificarem, arrependerem-se dos seus pecados mesmo. Porém, João disse que o Cristo que o seguiria batizaria de maneira intensamente superior e usa a expressão batizar com, ele batizará com o Espírito Santo. De certa forma, essa é a grande missão de Jesus. Ele veio ao mundo para fazer isso aos homens. Batizá-los com o Espírito Santo, a Trindade em ação o tempo inteiro. Da forma como ele foi batizado. O Pai falando, a pomba descendo sobre ele, e um novo passo, um ministério todo pela frente, foi o que aconteceu com o próprio Jesus. João Batista termina o seu ministério com uma solene declaração, a qual, na verdade, é o grande objetivo do seu testemunho. Eu vi isso acontecer. Eu estava lá. Eu participei. Eu vi quando o Pai proclamou e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Este é o meu filho amado. Eu estive lá e eu testemunho que ele é o Filho de Deus. As três coisas, meus irmãos, que nós vemos em João Batista e que são incentivos a nós cristãos contemporâneos. Jesus tem que ter a primazia sobre nós. Jesus tem que ser, e isso só um entendimento cristão profundo, só a partir de uma compreensão como aquela assim, Senhor, eu preciso entender mais as coisas do Senhor, eu preciso entender mais quem é o Senhor, eu preciso, até para que eu me conheça. Nas Institutas de João Calvino, o primeiro capítulo das Institutas diz, o conhecimento de Deus leva-nos ao conhecimento de quem nós somos. Irmãos, há cristãos no mundo de hoje que não agem como cristãos, agem quase como deuses, ou como semideuses, ou como Cristo. João Batista em nenhum momento ousou ir além daquilo que ele era. Eu não sou ninguém, disse João Batista. Nem comparado aos grandes pregadores, eu não sou ninguém. Eu só sou uma coisa, uma voz. A minha vida, a minha carne, não é nada. Eu só represento uma voz. Indigna, inclusive, que se eu estivesse diante dele, enquanto os servos não desatam ou não limpam as sandálias dos seus senhores, porque é extremamente humilhante, eu estou abaixo da condição de servo. Eu não sou nem digno de desatar. Tamanha é a minha indignidade. Esse é João. Um homem que pode nos ajudar em muito. Ajudar a entender que Cristo deve ter a primazia nas nossas vidas. Deve ser o Senhor nosso. Não só um conhecido de boas palavras, não só alguém que as pessoas consideram Senhor, mas o nosso Senhor. João pode nos ensinar outra coisa. Quando o nosso coração quer se encher de um tipo de conhecimento, de soberba mesmo, pode nos ensinar o caminho da humildade. Aqui um homem verdadeiramente humilde. E em seguida, depois da primazia de Jesus, da humildade deste profeta, o conteúdo da sua pregação. Ele anunciava alguém superior à lei. Ele anunciava o Cordeiro de Israel para o mundo, se o mundo quisesse. Certamente, concluindo, João Batista foi o mais poderoso anunciador de Jesus. João anunciou a excelência da pessoa de Jesus. Falou da sua eternidade, do seu poder, de sua dignidade, de sua sofrida missão como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Devemos sempre lembrar que as palavras de João Batista não são reflexões posteriores à cruz, são anteriores. De fato, são anúncios proféticos daquele que foi o maior dos profetas, mas que, segundo Jesus, o menor no reino da graça de Deus é maior do que ele. Os judeus conheciam bem a Bíblia. Talvez pensassem, não precisamos desse pregador tão maluco, mas estavam cegos e surdos para fatos novos e gloriosos de Deus. Deus poderia produzir alguma coisa nova no contexto judaico, mas, cativos do seu próprio sistema, eles já não viam grandes linhas da Bíblia que prometiam a chegada do Messias. Mais curioso ainda é pensar que os estudiosos da lei, os responsáveis pela religião, não faziam a mínima ideia do que Deus estava realizando naqueles dias. Jesus estava no meio deles, mas em seu zelo por denunciar falsos mestres, rejeitaram o verdadeiro. Irmãos, as coisas são muito diferentes hoje. Jesus está no mundo. Deus tem feito coisas extraordinárias para a salvação do seu povo, mas para muitos, ele continua um desconhecido.
Devemos nos alegrar em Deus, irmãos, por ter proporcionado uma salvação tão planejada, tão poderosa e tão anunciada. E por causa disso podemos confiar plenamente na nossa salvação. João testemunhou para que crêssemos em Jesus. Acredite no testemunho de João. Se a lei julga, a graça perdoa e a verdade liberta. De quem dependemos? Se formos legalistas, satisfaremos as exigências da lei para a salvação? Se vivemos pela graça, há algo a fazer da nossa parte para a nossa salvação, como ação complementar? Se a verdade liberta, qual o poder do pecado sobre nós? Qual o poder do mundo sobre nós? Qual o poder da carne sobre nós, se a verdade liberta? Este foi João, como lemos no comecinho, no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Em 3 meses, o mundo ocidental comemorará mais um Natal. E as pessoas relembrarão as lindas músicas de Natal. E as pessoas ouvirão novamente as exposições, os presépios montados por este mundo afora. E então, mais uma vez, os olhos estarão voltados para aquele momento histórico de 2000 anos atrás. Mas possivelmente os corações estarão vazios da mensagem do Natal. João Batista reconheceu primazia de Jesus na sua vida. João Batista admite sua indignidade como ser humano diante dele e tem no conteúdo da sua mensagem a missão do Cordeiro de Deus. O que João Batista nos ensina? Possivelmente muitos de nós precisam refletir sobre a nossa situação diante do Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, que coisa maravilhosa! Mas que valia tem isso se eu continuo carregado dos meus pecados? Ele é o Cordeiro de Deus que se fez sacrifício para que o pecado fosse carregado para fora da presença de Deus. Mas, e se eu ainda não confessei a minha vida, não entreguei definitivamente, de uma vez por todas, a minha vida a este Cordeiro de Deus? Que importância tem o Messias para nós? É uma reflexão. Aqueles que ainda não confessaram a Jesus como seu único e suficiente e pleno Salvador, não saiam dessa porta sem fazer isso hoje. Porque ele veio para você. João Batista anunciou a Cristo para você. E a palavra continua a anunciar a Cristo para você. Não coloque a sua vida sob os seus cuidados. Deixe a sua vida no altar da graça de Deus. E ali esta vida terá um Redentor. Não ouse sair dessas portas como Senhor e Deus da sua própria vida. Porque você não tem autoridade, poder para fazer isso. E coloca a sua própria vida em risco. Você tem medo da insegurança em São Paulo? Deveria e deve entender que a sua vida precisa estar segura nas mãos do seu Redentor. Aqueles que já o conhecem como seu Redentor são convidados a pensar como João Batista pensou. Ele é o Filho de Deus e eu sou a sua voz. Ele continuará a ser o Filho de Deus e nós continuaremos a ser a sua voz? Oremos. Deus e Pai, Senhor, da vida da igreja, eis um homem que anima o nosso coração a pensar sobre
sobre servir. Eis um homem que nos ajuda a pensar sobre a nossa vida e sobre o que fizemos, estamos fazendo e ainda faremos. Talvez, Senhor, ao olhar para João Batista e ver o seu compromisso com Jesus, talvez muitos de nós reflitam sobre o compromisso com Jesus até hoje. Talvez pelo Teu Espírito, o Senhor possa nos animar a um compromisso com o Senhor Jesus daqui para frente. Que tempo bom esse para pensar nestas coisas, Senhor. Porque temos vida, temos saúde, temos esperança, temos a fé. O Senhor ainda não tirou a fé de nós e eu espero que o Senhor nunca a tire. Temos condições, Senhor, para reproduzirmos o ministério de João Batista. Eu não sei se temos coragem para testemunharmos ao ponto do martírio, mas o Senhor também pode dar esta coragem, porque este é o sentido do testemunho de João. O levou ao martírio pessoal. Tal era o compromisso dele contigo, Senhor. Isso nos estimula a pensar que o Senhor não tem um João Batista aqui, mas talvez o Senhor tenha 300 João Batistas nessa manhã. Vozes do Senhor. Vozes que clamam, endireitem o caminho porque o meu Senhor precisa passar. Vozes que anunciam ao mundo o arrependimento, para que aquele que tira o pecado do mundo possa ser Senhor, não só da minha vida, mas dos meus amigos, dos meus familiares. Senhor, usa-nos a partir da Tua palavra. Não deixa a gente ir além da Tua palavra, para que não vivamos em imaginações. Mas não deixa ficarmos aquém da Tua palavra, para que fiquemos em desobediência ao Senhor. Ajuda-nos nisso, equilibra as nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.